Senhoras e senhores, estamos começando um episódio urgente do Mete Bola. Eu tive meu sossego interrompido por um tweet ontem anunciando a saída do goleiro Fábio do Cruzeiro depois de 18 temporadas no time, 13 títulos, mais títulos do que o rival, inclusive. Tudo isso decorrente da transformação do time numa sociedade anônima de futebol, decorrente de toda a esculhambação que aconteceu nas últimas duas diretorias. A SAF do Cruzeiro teve 90% comprada pelo Ronaldo, como a gente explicou no último episódio, no episódio especial de Natal. Se você não viu, veja. Estou aqui hoje recebendo o advogado e pós-graduando em Direito Esportivo, o doutor Rafael Inácio, primo do Lula, ovelha verde da família, torcedor da América e militante trabalhista, para comentar tudo isso que envolve, né, as questões jurídicas, legais da Sociedade Anônima de Futebol. Antes a gente vai discutir a questão do Novak Djokovic, barrado na entrada na Austrália para disputar o Australian Open de tênis. E essa nova onda de Covid que tá aí, de Covid, né? Covid não, de flurona, mistura de gripe com corona. Eu que estou isolado dentro de minha própria casa, porque minha avó testou positivo e eu estou aqui cuidando dela. Então, lembre-se, se você está assistindo este programa, de se vacinar, de praticar isolamento social e de usar máscara. Tudo isso a gente vai conversar depois da vinheta. Estamos de volta. E Rafa, tudo bem com você? Tudo bem, obrigado pelo convite. Como foi de ano novo? Tudo tranquilo? Tudo bem. Ansioso para chegar fevereiro logo. Escapou do corona? Escapou da gripe? Da gripe não, mas já melhorei. Tô tomando a vitamininha. Vai bem melhor já. O trem tá feio, né? Mas vamos começar pela questão do Djokovic. Você que... Não sei se você acompanha tênis. Você acompanha tênis? Djokovic? Acompanho. O Novax. Acho que veio até a calhar, né, sua participação aqui, porque é tudo uma questão de lei, né? Ele quis se sobrepujar às leis australianas que existem. Ele deixou uma jogadora russa entrar, né? A jogadora russa tinha tomado Sputnik e não queriam deixar ela entrar e deixaram o Djokovic entrar. São várias as questões, né? Se eu não me engano, foram 26 pessoas que estão relacionadas à produção do Australian Open que pediram essa exceção para entrar na Austrália e tiveram um pedido negado. E o Djokovic, por ser o número 1 do mundo, está empatado em número de grandes lances com o Nadal e o Federer. Acabou ganhando essa exceção médica, mas foi barrado pelo governo australiano. Acho que teve muita pressão, né? Como você avalia essa situação? Acho que o governo australiano até demorou um pouco para agir, né? Agiu sob pressão, porque até então ele jogaria tranquilamente, até tinha desembarcado na Austrália, né? Ele que tá detido na Austrália, tá num hotel para pessoas com problema de migração. Diz que o hotel é um pardieiro. Eu acho isso tudo uma pena, porque eu desgosto imensamente dele. Eu que nunca fui torcedor do Nadal, tô torcendo pro Nadal ganhar o Australian Open só para passar ele de novo no número de grandes lãs. Essa onda de Covid que chegou com tudo, né? A gente tá passando Juventus e Napoli aqui atrás. O campeonato italiano teve um tanto de partida adiada. O Napoli, por exemplo, tá com um caminhão de desfalque em função da variante Ômicron, né? Aqui no Brasil, a Copinha São Paulo, que tinha sido cancelada no ano passado, esse ano voltou a ser disputada, mas não tá cobrando o teste de Covid. Você ficou sabendo disso? Mas aqui nas rodadas finais do Brasileirão, a gente também viu que se cobrava, mas tinha ninguém olhando, na verdade, né? Exatamente. Copinha, que é o maior campeonato de categorias de base no mundo, né? São mais de 120 times divididos em uma caralhada de grupo.
Já tivemos um destaque, né? O goleiro Tomate, que enfrentou o Atlético na primeira rodada, acabou sendo substituído na hora de um pênalti, ficou muito emocionado, acabou chorando, comoveu a galera inteira, foi convidado pelo próprio Atlético para treinar nas categorias de base do clube. Bonito, hoje de manhã, né? Hoje de manhã tinha passado de 40 mil seguidores no Instagram. É um sucesso midiático o Tomate. Eu gosto muito da Copinha, assim. Não dá para comentar porque é um campeonato muito grande. Se eu fosse parar aqui para falar todos os resultados, aí ia ser meia hora de programa, mas não é isso que a gente quer. A gente quer falar sobre o assunto que explodiu ontem. Este episódio já era para ter sido gravado, né, há algum tempo, mas a gente ficou enrolando. Mas eu acho que vai até calhar essa situação. A gente não ficou enrolando. A gente ficou esperando acontecer alguma coisa. É diferente. Eu acho que veio calhar, né? Deus escreve certos por linhas tortas. Estamos aí no meio no olho do furacão, né? O Cruzeiro anunciou ontem a saída do goleiro Fábio, depois de falhas nas tratativas entre o time e o jogador. O Cruzeiro ofereceu um contrato de 3 meses para o Fábio disputar o Campeonato Mineiro, encerrar a participação dele no clube, né? Não sei se ele iria encerrar a carreira aqui, mas ele que já está estaria perto de completar 1.000 jogos pelo Cruzeiro, disparado jogador com o maior número de participação com a camisa azul celeste. No Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, ele é o segundo jogador com o maior número de participações. E tudo isso decorrente da Sociedade Anônima do Futebol, que você é muito crítico, né? Quais são suas opiniões em relação à SAF em específico, não a SAF do Cruzeiro, mas a gente sabe aí que o Botafogo também já está nesse caminho, o Vasco, Curitiba, a próprio América, o Rafa é torcedor do América ensandecido, e parece que a SAF do América subiu no telhado, né? Foi a última informação que eu tive. Enfim, qual que é seu veredito? Bom, eu acho que a gente ficou muito tempo especulando como seria, se seria bom, se seria a salvação. Muita gente achou que embarcou nessa. E em poucos tempos, não tem nenhum mês que o Cruzeiro virou SAF, o América virou SAF ontem, inclusive. Eu ainda tá sem investidor, mas já virou. Não tem nenhum mês que os clubes começaram a virar SAF e já começam a surgir os problemas, né? Porque o fundo de investimentos que o Ronaldo Fenômeno e o garoto propaganda já chegou mostrando as caras, né? Chegou já fazendo... Eu adorei a palavra que ele falou porque me veio muita coisa à mente. Ele falou choque de gestão. Para nós, quando se fala choque de gestão, te vem uma certa figura à mente. Uhum. Mas então, foi justamente isso que eu pensei. E ele falou choque de gestão. E ele já começou dispensando o maior ídolo do clube, né? Nos últimos quantos anos? 30, 40 anos? Talvez. Eu acho que o suposto ganho financeiro, que nem vai ter ganho financeiro, porque já não estava pagando ele direito, já estava naquele acordo do Mequetrefe de pagar ele 150 mil. Para quem não sabe, o Fábio ele já tinha aceitado diminuir o salário nos últimos anos, né? Mas ele ainda o Cruzeiro ainda tem uma dívida de algo em torno de 10 milhões de reais com o Fábio. Então, assim, e se eu não me engano, esse acordo que foi oferecido para ele de disputar mais 3, só o Campeonato Mineiro, é porque o Cruzeiro ainda teria a chance de fechar contratos como associação, né? Mesmo sendo a SAF. E seria só 3 meses, senão meio que ia rolar essa dívida de 10 milhões para a SAF, né? Enfim, explica isso aí pra gente. E ainda terminando de falar do Fábio, é uma sacanagem muito grande, né? Porque 980 jogos, né, que ele tem, por aí? 976, faltam 24 para ele completar 1.000 jogos. Nem isso, pelo menos fizesse um contrato com ele até ele fazer os 1.000 jogos, porque essa é uma marca imbatível. Um total de respeito com uma figura tão emblemática pro clube e pro futebol em geral. Essa é a questão da dívida. Vamos explicar um pouquinho como é que funciona a dívida. Existe o Cruzeiro Clube, ele não deixou de existir. O que ele fez foi passar o departamento de futebol dele para a SSA, para o Cruzeiro SAF. E o que acontece então? O Cruzeiro SAF, obrigatoriamente, durante 10 anos, tem que passar 20% da arrecadação dele para o Cruzeiro Clube pagar as dívidas dele. Uhum. E, obviamente, o Cruzeiro SAF, durante esses 10 anos, não vai conseguir pagar a dívida do Cruzeiro Clube.
Então, ao final desses 10 anos, a dívida do Cruzeiro Clube vai ser automaticamente transferida para o Cruzeiro SAF. E é aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Porque o Cruzeiro SAF corre o risco de falir, porque o Cruzeiro Associação não tem esse risco. Falir mesmo, já aconteceu com o próprio Napoli que está aí passando. Quando o Napoli faliu, ele acabou e teve que ser fundado um novo Napoli. É o que acontece muito na Itália, né? Na Itália, Parma já aconteceu várias vezes, a Salernitana estava prestes a acontecer. O time Verona faliu essa semana passada. E isso foi uma coisa que nunca nos aconteceu ainda. Está muito perto de acontecer. E aí, todo o grande risco está aí, porque pode ser que gere um ganho, um respiro financeiro imediato, mas a questão a longo prazo não é resolvida. Sem contar as próprias dívidas que a SAF vai gerar, né? Porque a gente fica na expectativa da SAF ser um negócio rentável, da SAF ser um negócio profissional, mas a primeira atitude da SAF do Cruzeiro foi mandar o principal jogador embora. Agora, exatamente agora, tá tendo protesto na Praça 7 por causa disso. Será que foi uma medida muito sensata? Foi uma medida muito profissional? Tenho minhas dúvidas. Não, eu acho que serviu para o Cruzeirense acordar, né? A gente ficou muito empolgado quando houve o anúncio da venda do Cruzeiro por o Ronaldo já ter sido... Deixa eu fazer um parênteses. Claro. Não foi para o Ronaldo, foi para um fundo de investimentos em que o Ronaldo é sócio. Aí, viu? Novos a todo momento aqui no Mete Bola. Mas, por exemplo, aí já veio logo em seguida... Ele comprou o Cruzeiro no sábado, na segunda ou na terça-feira já tinha demitido o Vanderlei Luxemburgo. Aí a gente deu aquele suspiro de alívio com o novo técnico do Cruzeiro, Paulo Pesolano, do Uruguai, que aparentemente é promissor, né? Mas essa situação com o Fábio novamente já colocou a torcida contra toda essa nova gestão do clube, né? Eu acho que era uma briga que poderia ter sido evitada. Eu entendo a situação do clube com essa necessidade de enxugar a folha salarial, mas também não dá para fechar os olhos em relação a tudo que o Fábio representa para o Cruzeiro, né? Então, assim, vamos colocar os pingos nos is. Eu escutei o episódio do Futetrab, que é o podcast futebol trabalhista da galera do PDT que você participou, falando sobre essa questão das SAFs, né? Você falou que foi bastante feita para ajudar no modelo atual, para ajudar o Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo, que são os clubes mais endividados do futebol brasileiro, né? Por quê? Porque elas preveem esse mecanismo de respiro a curto prazo. O que aconteceu? Vamos voltar um pouco atrás. Cota de televisão. A principal forma de um clube brasileiro se capitalizar é a cota de televisão. Até o rebaixamento do Inter, que foi o último dos chamados grandes a cair, existia um negócio chamado cláusula do paraquedas. Que o primeiro ano da Série B, o time da Série A conseguia a mesma cota de TV da Série A. Então um time grande caía e voltava de cara. Quando o Cruzeiro caiu, foi o primeiro ano que não teve a causa do paraquedas. E foi justamente a primeira vez que um time grande caiu e não voltou de cara. A gente começa por aí. Agora, né? Também. Exatamente. Por pouco não aconteceu com o Botafogo. Foi a exceção à regra. E vamos ver como é que o Grêmio vai se comportar esse ano. E aí, o que acontece? O time cai para a Série B com a cota de TV baixíssima, a dívida estourando, sem dinheiro para nada. Esse mecanismo faz com que ele não tenha. E aí, outro mecanismo também. Existe ao vivo. Existe um negócio chamado Regime Centralizado de Execuções, que na Justiça do Trabalho é conhecido como ato trabalhista. O que acontece? Esses times, todos os times têm isso, não são só esses não, o América também tem, todo mundo tem. Existe um negócio chamado trabalhista, em que um time de futebol, ele pega todas as dívidas trabalhistas que ele tem, une num processo só e vai pagando ali parceladinho. E quando ele faz isso, ele não pode sofrer penhora no patrimônio dele, que é o que atrapalha muito nas receitas dele, porque você tá lá com o dinheiro contado e vem uma penhora. E o dinheiro vai embora. O ato trabalhista impede essa penhora. Aí a lei da SA inventou esse negócio do regime centralizado de execuções, que seria o ato trabalhista cível. Então, o time vai pegar também, além das dívidas trabalhistas, as dívidas cíveis, e vai fazer a mesma coisa, vai juntar todas no processo só, e vai pagar tudo parceladinho. Então o time ali já está pagando tudo parceladinho. A dívida já ficou na associação. Então, em tese, o grosso do dinheiro que entra para a sociedade anônima.
E clubes como Cruzeiro, Vasco e Botafogo, por mais que estejam na pindaíba feia, são muito atrativos porque são marcas muito fortes. São torcidas muito grandes. E conseguem atrair esse investimento, que o Cruzeiro conseguiu atrair agora. Então eu entendo que foi feita dessa forma, porque por mais que o Cruzeiro tenha que destinar a parte do dinheiro para pagar a dívida, a maioria do dinheiro vai entrar para fazer time. E assim, fazer uma crítica que a diretoria do seu time, ela é muito incompetente, pelo amor de Deus. Subir da Série B para Série A é ridículo de fácil, é muito fácil. Você acredita? E qual que é a diferença, por exemplo, do modelo adotado pelo Cruzeiro para o modelo do Red Bull Bragantino? Porque o Bragantino... muito diferente. Explique-nos. O Bragantino, ele era eu não sei explicar, na verdade, o que aconteceu com o Bragantino, que de uma hora para outra virou Red Bull. O Cruzeiro é o seguinte, tem lá o Cruzeiro Clube, Cruzeiro Esporte Clube, CNPJ 123. E tem o Cruzeiro SAF, CNPJ 456. O CSA de Minas Gerais. CSA Mineiro. Um não anulou o outro. O CNPJ novo está responsável pelo departamento de futebol. Uhum. O que aconteceu no Bragantino foi que o Bragantino Atlético Clube, antigo, ele deixou de existir, ele virou Red Bull Bragantino. Aquele clube não existe mais, ele foi comprado integralmente. Então aquele clube inteiro virou sociedade limitada. Ele não virou SAF ainda, ele era limitada quando ele foi comprado. Tá. Aí que mora a diferença, porque ele já virou uma empresa, o Clube Bragantino não existe mais. Além de que não foi uma terceirização, né? Foi uma encampação. O Bragantino comprou a porteira fechada, levou tudo embora. O Red Bull, né, comprou. Isso. O Red Bull comprou o Bragantino. E qual a diferença do modelo brasileiro para o modelo europeu? Porque, por exemplo, o que acontece muito na Europa... Depende. Deixa eu dar os exemplos. Tem os Red Bulls, né? O Red Bull Leipzig, o Red Bull Salzburg, tem o Red Bull New York, tem os times do City, né? Também ao redor do mundo, e do Atlético, acho que são os 3 maiores grupos, né? O Red Bull, City e o Atlético de Madrid. E, por exemplo, tem o caso do Belenenses, né? Que é o mais emblemático do futebol nesse modelo que a gente conhece, que é o que aconteceu. O Belenenses, que era a 4ª força do futebol português, né, depois do Porto, do Benfica e do Sporting, ele criou uma SAF também, que lá em Portugal é uma SAD, né, e houve o rompimento entre essa SAD e o clube, no mesmo modelo que o Cruzeiro, que tem, né, do Cruzeiro atualmente. Houve um rompimento entre os dois. O clube criou outro time de futebol, enquanto a SAD ficou com a vaga na primeira divisão, né? Então, existe um clube que está lá embaixo, que é o Belenenses, e existe o BSAD, que não pode usar não tem nem os direitos de imagem do clube, e que não tem torcida, não tem estádio, não tem nada, que é meio que um time fantasma, né? Qual o modelo que se aproxima mais? Quais as chances de acontecer isso no futebol brasileiro que aconteceu com os belenenses, enfim? Olha, para nosso azar, nossa lei foi copiada do modelo português. Só que lá foi obrigatório que os clubes virassem empresa. Aqui é proibido, aqui não é permitido que seja obrigatório. Tem um artigo na Constituição, o artigo 217, que ele dá autonomia para as entidades desportivas. Uhum. Tanto que lá atrás, em 98, na Lei Pelé, eles tentaram obrigar, só que foi declarado inconstitucional e virou optativo. A lei portuguesa obrigou que todo mundo se transformasse em SAD e aconteceu esse caso maluco em que o clube e a SAD se separaram. Aqui eu acho que não tem como isso acontecer, acho que... Será que tem alguma cláusula nos contratos que deixa tudo bem amarradinho? Tomara, porque a legislação também não é muito clara a respeito disso. Então, por exemplo, se a SAF quebrar, o clube quebra também? Não necessariamente. Igual, por exemplo, o Bahia e o Vitória, lá em 98, quando foi feita a Lei Pelé, eles optaram por se transformar em sociedade anônima. E os dois quebraram, literalmente, foram à falência, as sociedades anônimas. Tanto que nós estamos em 2022, eles fecharam a SA em 2004, 2005, até hoje eles estão pagando dívida. Eles não faliram. O clube, desportivamente, penou, porque os dois caíram para a Série C. Mas caíram mesmo em campo, não caíram por punição. Eu acho que pode acontecer isso, mas caso a sociedade anônima quebre, eu acho que o clube recupera lá o ativo desportivo e vai passar os perrengues financeiros que passa já atualmente. Eu acho que passaria por aí. Mas indo para a sua pergunta, o modelo europeu, não existe bem um modelo europeu, né? Existem vários. Tem esse modelo português, tem o modelo português que é de onde a gente se inspirou,
que é isso de você criar uma sociedade separada do clube, mas aconteceu esse caso absurdo, maluco, que eu não sei como aconteceu isso, como a justiça portuguesa deixou isso acontecer. Tem um modelo alemão, que os mais tradicionalistas gostam mais, porque ele impede que uma empresa seja proprietária do clube, salvo raríssimas exceções. Assim, tem o caso do Wolfsburg, em que a Volkswagen é dona, mas foi a Volkswagen que fundou o clube. Então, nessas exceções pode, mas o Bayer, por exemplo. O Bayer ele é uma sociedade em que o Bayer é o maior sócio e ele tem ali outros 3 acionistas. O Borussia também é a mesma coisa, ele tem ali um acionista, mas o Borussia é o sócio majoritário. E na Alemanha tem um movimento diferente, né? E lá o sócio, ele participa muito da vida do clube. Não é igual aqui no Brasil, em que meia dúzia de conselheiros elegem a diretoria. Lá, 30 mil pessoas elegem uma diretoria, 40 mil pessoas, igual na Argentina. Então, evita um pouco do clube cair na mão dessas coisas. Na Inglaterra, por exemplo, é o caso mais maluco de todos, né? Porque a Inglaterra é ali o berço do capitalismo, né? Então, a figura da associação igual a gente tem, para eles é um pouco distinta. Então, meio que o clube inglês sempre teve dono, então ele sempre tem dono. Tipo, desde a sua fundação, alguém era dono do clube. E lá tem esse movimento diferente, né? Que eu acho muito difícil de acontecer aqui, igual você falou do Manchester City. É muito difícil chegar um sheik árabe e comprar um time brasileiro. Ele compra um time inglês por quê? Porque o campeonato inglês é visto no mundo inteiro. Porque tem a questão do sports washing, que é limpar a imagem do país através do esporte. Que o Qatar e os Emirados Árabes fazem muito bem com o futebol e com a Fórmula 1. E esse é o movimento. O cara chega, dá um caminhão de dinheiro e monta um timaço. Mas isso na Inglaterra, na Itália. Na Itália dá um pouco errado. Na Itália deu um pouco errado com o Milan, com o Inter de Milão. O Milan tá na pindaíba feia também, né? Se recuperando agora. Então são modelos diferentes, né? Na França também acontece isso do camarada comprar o clube. E a França vai pegar o gancho do América. O camarada que queria comprar a SAF do América já foi dono do Bordeaux. O Bordeaux, que era um dos grandes da França antes de haver o fenômeno... Antes de haver o fenômeno de dinheiro do Qatar no país Saint-Germain. Esse cara era um dos investidores do Bordeaux e ele conseguiu secar a fonte do dinheiro do Bordeaux. O Bordeaux está passando dificuldades, quase caindo para a Série B, um campeonato de nível técnico horrível, que é o campeonato francês. Então, eu particularmente estou até um pouco satisfeito desse negócio não ter ido para frente, porque é um cara de uma índole estranha. Mas a SAF da América está pronta, a América já é uma SAF, desde ontem, dia 5. E qual que é a diferença desse modelo de SAF para o que acontece com, por exemplo, o Atlético, o Palmeiras, que tem os seus mecenas, né? O Rubens Menin, a Leila Pereira, enfim. Acaba não sendo uma SAF fora da lei, assim, por assim dizer? Olha, a grande diferença reside ali na carga tributária, nas formas de financiamento e no quem manda, que é o principal. O principal de tudo é a forma de gestão. O modelo que o clube e a sociedade adota pouco interferem, porque, no fim das contas, quem manda no Atlético é o Rubens Menin, quem manda no Palmeiras é a Leila, agora mais ainda, que ela é a presidente. Presidente e mecenas. No fim do dia, é isso, é quem tá assinando ali, é quem tá com a caneta, porque eu duvido muito que alguma decisão no Atlético, no Palmeiras, não passe pelas mãos dessas pessoas. Tanto é que o Rubens Menin que deu a autorização para o Rodrigo Caetano ir lá para Portugal levar não do Jorge Jesus e do Carlos Carvalhal. Mas, Rafa, muito obrigado pela participação, adorei, foi muito esclarecedora, espero que nossos... Eu que agradeço. E não se iludam, a SAF não vai salvar seu time, isso vale para todo mundo. Para você que está nos assistindo, esse episódio foi um episódio bônus, especial, como você queira chamar. Eu volto em fevereiro, no mais cedo possível, no final de janeiro, com os resultados da Copinha, do Aberto da Austrália, sem o Djokovic. Logo no início de fevereiro nós temos o início das Olimpíadas de Inverno. Muitas novidades, a gente, não sei ainda se a gente vai ter o carnaval, desfile de escola de samba, né? Carnaval de rua a gente não vai ter mais. Se tiver o desfile de escola de samba, vamos comentar também. Tudo isso na próxima temporada do Mete Bola. Muito obrigado, até a próxima, Rafa, valeu. Valeu.